Gente, nós estamos, acredito eu, pela sétima vez, ou sexta vez, sétima, né? Acho que sétima. Sexta, não, começou o seminário aqui. Não sei se é a sétima ou a sexta vez que nós estamos aqui celebrando nosso seminário de Páscoa, né? E a ideia do seminário sempre é que a gente tenha um tempo de dedicação nos 3 dias de feriado que nós temos aí no nosso calendário, que é a sexta, o sábado e o domingo, né? A sexta-feira santa, o sábado de aleluia e o domingo de Páscoa. E obviamente, nesses dias nós celebramos e nos recordamos daquilo que o nosso Senhor Jesus fez por nós, né? Que Ele morreu, depois de 3 dias Ele ressuscitou. E a partir desse fato que marcou a nossa história, a Páscoa para nós, cristãos, tem um outro significado do que tinha antes para os judeus, não é? E o tema desse seminário é a respeito da vida de Paulo, que está lá em 2 Timóteo 4, versículo 7. Se você quiser abrir, você pode abrir, mas provavelmente na sua Bíblia está com uma versão mais atualizada e nós estamos usando a versão mais conhecida, que é a versão Almeida Revista e Atualizada. Que Paulo fala o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Para você ter uma ideia, meu irmão, esse texto, como eu falei para vocês já em uma outra oportunidade, a carta de Paulo a Timóteo, as 2 cartas de Paulo a Timóteo, a primeira tem o objetivo de trazer toda uma introdução, toda uma carta doutrinária a respeito das coisas que Timóteo precisava abordar na igreja onde ele estava pastoreando. E já a segunda carta de Paulo ao Timóteo já é uma carta mais com tom de despedida. E, de certa forma, o próprio capítulo 4 que nós lemos, ele traz uma certa angústia na fé de Paulo, dizendo para que Timóteo exortasse, para que Timóteo convencesse de qualquer forma e que não parasse de anunciar a mensagem da verdade. Porque estava chegando a hora de que a sua vida terminaria, que o sacrifício da sua própria vida aconteceria. E ele encerra esse epitáfio da sua própria vida dizendo isso: combati o bom combate, percorri ou completei a carreira ou a corrida e guardei a fé. Quando a gente, não vou tomar muito tempo com essa introdução para entrarmos direto na de hoje, para tentar ser o mais rápido possível. Quando a gente pensou nesse tema para o retiro, foi por causa de muitas pessoas que falaram a respeito da fé. Porque a gente fez uma enquete, o pessoal, deu sugestões, e muitas pessoas falaram a respeito de perder a fé. E nós pensamos nesse texto imediatamente, porque fala de guardar a fé no baúzinho aí, que está no teu peito, bem do lado esquerdo do peito, né? Que não é só amigo que é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, né? Nós estamos guardando aqui a nossa fé. Só que esse texto que fala de guardar a fé, ele, por incrível que pareça, ele tem tudo a ver com o sacrifício de Jesus Cristo. E nós vamos falar sobre isso hoje, assim como em todos os seminários nós acabamos fazendo. Primeira coisa, você sabe que o nosso objetivo sempre é falar da forma mais completa possível a respeito dos textos que nós vamos usar para pregar. E nós vamos usar um texto hoje que está lá em Atos dos Apóstolos, aí você pode abrir, capítulo 16, 16, versículos do... Peraí, eu anotei em algum lugar. Versículos do 16 em diante. 964 da Biblinha da igreja aí, né?
Achou aí, irmão? Atos, meu irmão. Atos 16:16. Nós não vamos ler agora exatamente, mas deixa marcadinho aí. Achou? Se achou, segura aí, bota o dedinho aí dentro, que você já vai ler. Primeira coisa, quem é que escreveu a carta 2 Timóteo? Paulo. Escreveu para quem? Para Timóteo, né? Tem gente que pensa que foi Timóteo que escreveu, né? Porque pensa que porque os evangelhos têm o nome de quem escreveu, que as cartas também teriam. Mas isso você já sabe. Você sabe como é que Paulo e Timóteo se conheceram? Sabe como Paulo e Timóteo se conheceram? Eu já falei sobre isso aqui no culto, mas é uma coisa que às vezes passa batido. Acontece o seguinte, rapidamente, presta bastante atenção para você não se perder. Acontece o seguinte, Paulo e Barnabé, na sua primeira viagem missionária, eles tiveram um grande problema que eles enfrentaram na cidade de Antioquia. Na cidade de Antioquia, alguns judeus que tinham se convertido ao judaísmo, eles começaram a exigir que aqueles crentes não judeus que se convertiam ao evangelho praticassem atos do Antigo Testamento, atos da lei de Moisés, em especial a circuncisão. E o que acontece? Essa demanda foi tão problemática que Paulo teve que sair da cidade de Antioquia junto com alguns irmãos, entre eles Barnabé, que era o seu companheiro de viagem, e foi até Jerusalém para que lá conversassem com os apóstolos. Ou seja, eles chegaram lá para conversar com Paulo, aliás, com Pedro, para conversar com Tiago, e lá descobrissem qual seria a melhor forma de abordar essa realidade. Pensa comigo. Vem Cristo e apresenta uma nova forma de viver, e eles queriam que algumas práticas da lei fossem executadas. E principalmente essa, que era um sinal de quem era judeu, que era a circuncisão. Nesse concílio, o primeiro concílio que teve em Jerusalém, existiu a decisão de algumas coisas importantes. A primeira delas é que não precisava se observar a circuncisão, mas sim algumas coisas a respeito de alimentos, de imoralidade sexual e de algumas posturas. E foi editada uma carta que foi enviada para Paulo e Barnabé para a cidade de Antioquia, a província da Cilícia e a província da Ásia. Nessa carta, o próprio Tiago descreve tudo o que tem que ser cumprido e o que não tem que ser cumprido e como é que tem que se viver. Só que acontece o seguinte, para que essa carta chegasse da forma correta na mão daquelas igrejas que tinham problemas, a própria igreja de Cristo que se reunia em Jerusalém enviou 2 profetas, chamados Judas, também conhecido como Barsabás, e 2 nomes ruins, né? Judas era meio, eu acho que eles já botavam outro nome para o cara não chamar ele de Judas, né? Chamado Barsabás, e um outro tal chamado Silas, tão conhecido por ser companheiro de viagem de Paulo. Até então ele era um homem muito conceituado e um profeta que morava em Jerusalém e pregava naquele momento na igreja de Jerusalém. Ele foi enviado junto para garantir que seria anunciado da forma correta aquilo que estava na carta enviada dos apóstolos. O que acontece? Quando eles chegaram em Antioquia, apresentaram essa nova verdade, toda aquela igreja se animou com aquela verdade. Porque, de fato, não deve ser uma boa notícia que chegasse para lá dizendo que eles tinham que ser circuncidados. Né? Não devia ser uma notícia que eles esperavam com ansiedade. Tomara que tenha sido isso que eles botaram para a gente fazer. Não, isso eles estavam livres. E aquilo que precisava ser feito era uma coisa bem tranquila de ser feita. Que era não comer alguns alimentos lá, era não praticar imoralidade, algumas coisas assim. E você pode ler isso no livro de Atos, capítulo 15. O que aconteceu? Quando eles passaram algum tempo lá, Silas e Judas, aquele que era conhecido como Barsabás, eles passaram algum tempo anunciando e pregando para aquele povo de Antioquia, de tal forma que eles entenderam completamente aquilo que dizia nas cartas, e fizeram o quê? Foram despedidos pelo povo, como quem diz, já entendemos perfeitamente o que a gente precisa executar. Porém, Silas não quis ir embora, ele permaneceu em Antioquia junto com quem? Com Paulo e Barnabé.
Algo dentro do coração de Silas ardeu para que ele permanecesse nesse trabalho missionário. E ele permaneceu na cidade de Antioquia. O que aconteceu? Lembra que o que nós estamos querendo saber é o quê? Como Paulo conheceu Timóteo. Olha só como a história é louca. Depois disso, Paulo resolveu, conversando com Barnabé e com Silas, percorrer todas as cidades que eles tinham percorrido na sua primeira viagem missionária. Aquela que deu fim em Antioquia, que deu esse problema, e eles foram para Jerusalém. E nessa primeira viagem missionária, começou com uma viagem para Chipre. Chipre, não é chifre, Chipre, né? E eles decidiram que iam revisitar todas as cidades da primeira viagem. Só que aconteceu um problema. Na primeira viagem, Barnabé foi aquele que deu uma credibilidade para Paulo, que era uma pessoa que tinha sido chamada para aquilo, mas Barnabé já era mais conhecido dos apóstolos, foi para dar uma garantia de que não seria pregado bobagem. Eles levaram junto com eles um jovem chamado João ou José, João ou José? João ou José, não me lembro do primeiro nome, mas o segundo era Marcos, também conhecido como o autor do Evangelho de Marcos. Eles levaram junto com eles João Marcos. E João Marcos era primo de Barnabé. E ambos moravam na cidade de Chipre. Só que na primeira viagem, meu irmão, acompanha comigo a história. Na primeira viagem de Paulo, onde eles foram em várias cidades, começando por Chipre, eles, na primeira oportunidade que eles tiveram, onde foram confrontados, João Marcos ficou com medo e abandonou a viagem. Barnabé, conversando com Paulo e Silas, que ali estava, decidiram fazer o quê? Revisitar as cidades. Mas Barnabé queria levar com ele o seu primo, que tinha abandonado a primeira viagem. Paulo disse não. Não, ele abandonou a primeira, eu não vou levar ele na segunda. E eles tiveram uma discussão. E nessa discussão, eles decidiram se separar. Sobrou quem para a viagem? Barnabé. E Barnabé viajou com João Marcos e Paulo com Silas, que nem ia, porque Silas era para voltar para Jerusalém, mas ele acabou indo, porque ele estava ali e decidiu ficar. Ele não era daqueles que viajavam em missões, mas ele decidiu, porque ele foi para Antioquia e se agradou daquilo ali. Ele ficou lá e viajaram Paulo e Silas e Barnabé e João Marcos. A primeira viagem começou por Chipre. Mas, como Barnabé era da cidade de Chipre, ele e Paulo tinham tido a ideia de revisitar onde eles tinham ido. Mas Barnabé era da cidade de Chipre. E eles estavam em Antioquia. E essa viagem, se você acompanhasse, a tua Bíblia tem aqueles mapinhas, você vai ver que essa viagem percorria pelo mar e chegava numa ilha, e essa ilha era chamada Chipre. Eles decidiram se separar. Adivinha quem é que percorreu o primeiro caminho? Barnabé e João Marcos, porque a cidade que eles iam de primeiro momento era a cidade natal de Barnabé. O que aconteceu? Paulo e Silas percorreram por terra e foram encaminhados conforme o Espírito os mandava. No primeiro lugar que eles pararam, numa cidade chamada... esqueci. Opa, mas estou em João aqui, mas aí não vai dar certo mesmo. Aqui, uma cidade chamada... outra cidade bacana, né? Deixa eu ver aqui, a Tatá ali está representando o pessoal daquela cidade. Aquela cidade se chamava Listra. E lá encontraram quem? Um jovem filho de uma mulher cristã e de um pai que não era cristão. O nome desse jovem era Timóteo. E Timóteo, tendo em vista que Paulo estava sendo acompanhado por alguém que ele nem conhecia, que a princípio tinha sido enviado para fiscalizá-lo, foi convidado e se convidou, e aquele povo da cidade de Listra, que era uma cidade onde eles nem iam, porque eles iam para Chipre, mas eles não foram porque eles brigaram. Eles foram para a cidade de Listra e lá conheceram um cara chamado Timóteo, que não existia na história. Na primeira viagem eles não conheceram Timóteo, porque eles não foram na cidade de Listra. Eles foram para Chipre. O que eu quero dizer contigo, para ti? Que Timóteo só encontrou Paulo porque aconteceu toda uma circunstância para acontecer.
Eles brigaram, eles se separaram, teve alguém que quis vir, outro que não quis vir, teve a carta que foi enviada, e tudo isso aconteceu para que Paulo chegasse até a cidade de Chipre, aliás, da cidade de Listra. Na cidade de Listra, ele pegou Timóteo, e eles continuaram a percorrer a noroeste daquela região, e eles foram de cidade em cidade, e parecia que quando eles decidiam ir mais para baixo, o Espírito dizia não, tem que voltar. E quando eles tentavam ir de novo, o Espírito dizia não, tem que voltar, não é para ir por aí. Até que chegaram numa cidade chamada Troade. E em Troade, Paulo teve um sonho, aonde um homem da província da Macedônia chamava e pedia, venha nos salvar, ou algo assim. E então ele decidiu ir para essa cidade. Adivinha? Eu falei para vocês no último culto, qual era a província da Macedônia? A província da Macedônia era a parte norte da cidade da Grécia, né? E tinha a província da Macedônia e a província da Acaia, que é a parte sul, aonde tem Atenas. A capital da província da Macedônia era Tessalônica. E eles chegaram direto em qual cidade? Cidade do nosso amigo Filipe. A cidade de Filipos. E eles chegando na cidade de Filipos, quem é que estava lá? Paulo, Silas e Timóteo. Eles decidiram procurar um lugar de oração. E naquela cidade, que era uma província da cidade da província da Macedônia, era um distrito dessa cidade e uma colônia romana. Não existia mais que 10 judeus lá. Sabe por que eu tenho certeza que não existia mais que 10 judeus? Porque onde tem mais que 10 judeus homens, tem uma sinagoga. E nessa cidade não tinha sinagoga. Ela era, por quase toda completa, formada por não-judeus. E eles, procurando um lugar de oração, eles foram até a beira do rio, onde encontraram uma mulher chamada Lídia. O próprio Deus abriu a mente dessa senhora para que ela recebesse o Evangelho de Cristo. E ela se converteu, ela e a sua casa foram todos batizados. E eles convidaram, essa família convidou a Paulo, Silas e Timóteo, e então aquele também que teria escrito a carta, o livro de Atos, que é quem? Quem é que escreveu o livro de Atos? Lucas. Por quê? Porque Lucas, a partir daí, ele diz que nós estávamos juntos. E aí ele estava lá. A partir de Filipos, Lucas também estava na barca, porque ele começou a dizer que ele estava dentro da história. E aí, Lucas, Silas, Timóteo e Paulo começaram a igreja de Cristo na casa de uma mulher que estava na beira do rio, chamada Lídia. A igreja começou na cidade de Filipos através dessa mulher que estava na beira do rio, mas mais do que isso, há um desejo no coração de Deus de que eles chegassem até aquela cidade. Não somente eles chegassem até aquela cidade, mas que aqueles homens, Paulo, Silas e Timóteo pelo menos, chegassem até aquela cidade. Porque eles percorreram toda uma história, uma trajetória. Circunstâncias aconteceram para que eles fossem para aquele lado. A segunda viagem missionária de Paulo não era para ir até Filipos. Era para percorrer os mesmos lugares onde eles foram. Em Filipos eles não foram na primeira viagem. Mas eles chegaram até a cidade de Filipos. Na cidade de Filipos, na igreja que começou na casa de Lídia, aconteceu essa história que eu vou contar para vocês, que está onde é que estava mesmo? Eu te falei. Atos 16, versículo 16. Ai. Cansou, irmão? Vamos lá então, diz o seguinte: certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, onde é que era esse lugar? Na casa de Lídia. Veio ao nosso encontro uma escrava.
essa moça estava dominada por um espírito mau, que adivinhava o futuro. E os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir gritando, nos seguir, viu como o cara está junto? A nos seguir gritando assim: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome do Senhor Jesus, eu mando a você que saia dessa moça. E no mesmo instante o espírito o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública, diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: esses homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós que somos romanos não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-lo com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre 2 blocos de madeira. Para um pouquinho, não desmarca. Até aqui, essa história não está legal. Que primeiro, que começou debaixo de maldição porque eles tiveram uma discórdia. Você já ouviu isso? Eles tiveram um problema, brigaram. E aí saiu um para cada lado. Eles queriam cada um ir para um lado, deu problema, acabaram chegando em Filipos. Chegaram lá, não tinha sinagoga. Todas as outras cidades que eles foram tinham sinagoga para começar a falar. Mas eles estavam tão longe que não tinha sinagoga. E aí começaram um negócio na beira do rio. Foram para casa dessa senhora chamada Lídia, e cada vez que eles iam para essa casa, tinha uma tentada de uma louca que ficava gritando na volta, dizendo: se vocês querem salvação. Estava fazendo um anúncio para eles, entendeu? Fazendo a propaganda. Só que ela era maluca, endemoniada, né? Tinha problemas. Adivinhava o futuro, e de fato estava adivinhando mesmo. Aí Paulo resolveu se aborrecer com aquela história. Penso eu que Paulo não ficou assim: não aguento mais essa louca gritando, estou aborrecido, vou tirar o demônio dela. E tirou. Não, até porque, meu irmão, Paulo não devia achar bonito alguém endemoniado. Ele de certo que tirava no início, porque pensava em tudo isso aí que podia acontecer. E não via tanto problema assim, mas aquilo começou a aborrecer ele. O fato de todo dia, muitos dias, irem até a casa de oração, e existia uma pessoa perturbada, na volta deles sofrendo. Eles não estavam incomodados de uma pessoa gritando, mas eles estavam incomodados de existir alguém possessa, alguém com perturbação, alguém em sofrimento, passando por toda aquela situação ali. E ele decidiu sim expulsar aquele demônio e trazer paz para a vida daquela mulher. Só que com isso, ele arrumou um baita de um problema para ele. Primeiro, ninguém ali acreditava nessa história. Só algumas poucas pessoas que circunvizinhavam ali a casa de Lídia. Aquelas pessoas que iam acompanhando. Até porque Paulo não está falando ali que fez grandes milagres malucos, que as pessoas foram atrás dele. Não, ele estava fazendo um trabalho missionário assim, pé no chão, indo de casa em casa e falando a respeito do amor de Cristo. Aí aquele fato ali, ao invés de fazer com que todos se convertessem como acontecia normalmente, fez com que os donos daquela mulher que ganhavam dinheiro com ela se enlouquecessem e criticassem aquele trabalho que ele estava fazendo. E não bastante os donos terem feito isso, presta atenção, meu irmão, não bastante os donos tendo feito isso, eles conseguiram convencer as autoridades, primeiro,
a expor eles em praça pública, pelados, e apanhar, ser surrado a vara, na frente de todo mundo, e ser colocado na cadeia, com uma tora de madeira entre as pernas, acorrentado na cela mais funda da cadeia, sendo guardado de perto por um carcereiro. Ainda bem que ele não era tão competente assim, nós vamos ver isso. Mas pensa comigo nessa história. Parece que está dando certo ou parece que está dando errado? Se isso fosse um combate, nós temos aí na nossa camiseta, quem não tem a sua ainda, existe alguma possibilidade aí de comprar, né? 2 luvinhas de boxe, né? Porque o próprio Paulo fala de combate, de luta mesmo de boxe. Fala que ele se surrou o próprio corpo para aguentar, né, e tudo mais. E essa luva está pendurada, de maneira de que alguém combateu esse bom combate e já parou, acabou aquela luta. Mas se essa luta fosse uma luta, se isso fosse uma luta que a gente figurasse na nossa cabeça, eu te pergunto, esse cara está ganhando ou está perdendo essa luta? Ele achou que estava fazendo uma baita de uma história e ele acabou preso, acorrentado e lá no fundo. Por ele não fez nada, ele não fez baderna. Ele tirou o demônio de uma pessoa perturbada. E ele foi para a cadeia. E aí, eu não sei você, mas se eu estivesse lá na cadeia, eu estava me perguntando assim, por que eu não fui com o Barnabé? Só porque eu não quis levar o Marcos, coitado. Só porque ele deu para trás. Pulou fora, fiquei brabão, não quis levar ele. Deve ser por isso. Estou em pecado, está dando tudo errado. Fui teimoso, não quis levar. Agora estou aqui, debaixo de maldição. Eu não sei se você já pensou isso, meu irmão. Eu não sei se você já pensou que por causa de algum pecado seu, por causa de alguma teimosia sua, começou a dar tudo errado na tua vida. Mas eu quero te dizer que além da tua teimosia, existe um Deus que te ama e quer o teu bem. E não quer dizer porque tu erra que o teu combate está perdido, porque quem luta por ti não é você. É o próprio Deus que luta e já venceu essa luta por você. Você entende isso? E olha só o que aconteceu e olha o que eles fizeram dentro da cadeia. Onde é que eu parei? Versículo 25. Mais ou menos à meia-noite eles começaram a murmurar. Não, o que eles começaram a fazer na cadeia? Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos escutavam. Olha Deus falando com os outros presos, ele tinha que falar. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos, todos os presos, se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Olha o carcereiro que estava dormindo. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Irmão, quer coisa melhor? O cara se mata e a gente sai desfilando o desfile da vitória, porque Deus deu a vitória, porque quebrou a cadeia. Até porque o inimigo tinha colocado tudo aquilo ali para acontecer, para nos envergonhar. Não é assim que já falaram para vocês? Não é assim que já falaram para ti, meu irmão? Que Deus ia fazer tudo tremer, a cadeia se abrir e o teu inimigo ficar embaixo do teu pé? Se aquele carcereiro cravasse a espada no peito, tipo aqueles soldados japoneses, entendeu? Cravado a própria espada no peito, caído no chão, eles iam poder desfilar por cima daquele carcereiro e ir embora. Mas ele combateu o bom combate, ele não combateu o combate desse mundo, ele combateu o combate de Cristo. Quando o homem ia se matar, Paulo gritou, e continua dizendo o seguinte, mas Paulo gritou bem alto, não faça isso, todos nós estamos aqui. Quem é que estava lá? Todos os presos. Por quê? Porque eles estavam ouvindo a oração e as canções de Paulo e Silas. As correntes dos outros presos que não eram convertidos ao Evangelho também arrebentaram, as portas deles também abriram, mas eles, quando ouviram a voz de comando de Paulo, dizendo o seguinte, não te mata porque nós estamos aqui, eles não saíram também. E olha o que aconteceu. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz, entrou depressa na cela e se jogou tremendo aos pés de Paulo e Silas.
Depois levou os dois para fora e perguntou aos senhores: o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizadas. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para a sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram alguns policiais com a seguinte ordem para o carcereiro: solte esse homem. Então o carcereiro disse a Paulo: as autoridades mandaram soltá-lo, porque até então eles estavam sob cárcere e o carcereiro estava cuidando deles. As autoridades mandaram soltá-lo, podem ir embora em paz. Mas Paulo disse aos policiais, olha só o que Paulo tinha na manga: eu e Silas somos cidadãos romanos, e mesmo assim, sem termos sido julgados, fomos surrados em público. E depois nos jogaram na cadeia, agora vocês querem nos mandar embora assim, em segredo? Isso não, que as próprias autoridades romanas venham aqui e nos soltem. Meu irmão, se naquela hora que chamaram assim: não, vamos tirar a roupa desses caras e vamos tacar o laço neles, ele gritasse assim: ei, sou cidadão romano, vocês não podem fazer isso, ninguém tinha tocado nele. Ninguém tinha tocado nele. Por que que Paulo não fez isso? Por que que Paulo não fez isso? Ele podia. Não, peraí, eu tenho uma defesa. Ele já fez isso em outros momentos. Por que que ele não fez isso nesse momento? Porque ele lutou o bom combate. O carcereiro não se impressionou pelo fato das cadeias terem se quebrado. O carcereiro não se vislumbrou com as correntes que tinham se arrebentado. O carcereiro se jogou aos pés de Paulo e Silas, porque eles salvaram a sua vida. Entende isso? Eu quero que você entenda isso, porque você já ouviu coisas muito diferentes com esse mesmo texto, meu irmão. Você ouviu gente falando que as correntes da tua vida iam se arrebentar, e que Deus ia fazer coisas tremendas, e você fica esperando coisas miraculosas, mas aquilo que impressionou ao carcereiro foi que Paulo e Silas não deixaram que ele morresse. Não deixaram que ele morresse. E Paulo sabia que mesmo que tudo aquilo tinha acontecido, naquele dia, quando ele encontrou aquela mulher, quando eles começaram a fazer as orações na casa dela, quando ele decidiu que aquela mulher endemoniada seria liberta, que Deus estava no controle de tudo, e que mesmo que ele fosse pelado, chicoteado, Deus ainda estava no controle, e ele não abandonaria a sua missão, que era combater o bom combate. Quando ele chegou na cadeia, as cadeias se abriram, ele viu que aquele homem ia morrer. Ele entendeu mais uma vez: esse combate não é meu, porque se fosse meu, eu deixava ele morrer e ia embora. Mas esse combate é do meu Senhor. Ele me colocou aqui para trazer vida. Eu já tenho vida, mas esse homem não tem, e é por isso que eu estou aqui. E quando ele pode ser livre, ele pensa o seguinte: não, eu não vou sair escondido, porque essas autoridades precisam conhecer aquele que me enviou. E ele vai lá e faz o seguinte: que as próprias autoridades romanas venham aqui e me soltem. Os policiais foram contar às autoridades romanas o que Paulo tinha dito. Olha as autoridades que tinham batido nele. Quando as autoridades souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo e foram lhe pedir desculpas. Para quem que a gente pede desculpa? Para quem a gente reconhece que a gente está errado. Paulo fez e deu a oportunidade para que aquelas autoridades
fossem perdoadas por ele e reconhecessem o que Deus tinha feito naquele momento e entendessem tudo aquilo. E foram e lhe pediram desculpas. Então os tiraram da prisão e pediram que fossem embora da cidade. Então Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos. Quem é que estava lá na casa de Lídia? Timóteo e provavelmente Lucas. Na casa de Lídia, encontraram com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora. Quando eles foram embora, acabou a participação de Timóteo, Paulo e Silas na cidade de Filipos. Eles não voltaram ali mais. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para ti. Quando você saiu da sua casa hoje, quem aqui comeu peixe hoje? Levanta a mão aí. Eu não comi. Eu não gosto. Tava bom? Tava? Quem é que recebeu familiares em casa aí? Ó, foi bom, né? É legal, né? Quando vai todo mundo. Lá na minha casa tinha um monte de familiares, só não tinha eu. Que eu cheguei agora do serviço. Mas você comeu peixe hoje por causa de um símbolo, né? O símbolo da Sexta-feira Santa. Eu não sei direito por que não come peixe. Por que come peixe? Mas eu sei que não pode comer carne vermelha. Mas eu acho que tem a ver porque Jesus morreu, né? Na sexta-feira. Não deve ser? Acho que deve ser. Porque Jesus morreu. Na verdade, toda essa celeuma aí, essa coisa toda aí, ela tem muito mais um enfoque católico. Por isso que a gente, né, evangélicos, a gente não dá tanto ibope para esse negócio assim. Embora tem gente que, Deus o livre, não toma nem banho na sexta-feira santa. Mas, não tomou, irmão? Não tem problema. Nem nas outras, né? Fica esperando para sábado, que é o Dia Internacional de tomar banho. Mas na Sexta-feira Santa, na verdade, na sexta-feira que antecedia a Páscoa, na verdade, na quinta-feira que antecedia a Páscoa, Jesus se organizou com os seus discípulos. Lembra? Lembra dessa história? Ele, porque sabia que o pior aconteceria, ele pediu para antecipar a ceia de Páscoa. Ele se organizou com os discípulos e partiu o pão e comeu, fez uma grande ceia. Ceia de Páscoa dos judeus. É aquela ceia com todas aquelas coisas que tem na ceia de Páscoa dos judeus. Eu não sei qual era a grana que eles tinham para fazer, mas eles fizeram o melhor que eles podiam. E quando eles estavam ceando, Jesus pegou o pão e partiu. Lembra disso? Quando ele partiu o pão, o que ele disse? O que ele disse? Passa margarina? Manteiga, não, margarina não tinha, né? O que ele disse? Esse é o meu corpo, que eu entrego em favor de vocês. A sexta-feira de todos os nossos seminários, ela sempre teve a ver com uma palavra: sacrifício. Olha para a pessoa que está aí do teu lado. Não deve ser fácil ser preso. Não deve ser fácil ser preso. Você já foi, irmão? Tem um que já foi, lá no quartel, né? Tem uns irmãos que contam umas histórias assim, outros já foram de verdade. Mas não deve ser fácil ser preso, cara. Acho que pior do que ser preso é ser preso injustamente, não é? Imagina, você ser preso por algo que você não fez. Não deve ser fácil. Quando alguém fala uma mentira a teu respeito, tu já fica muito brabo. Tu já quer, não, agora nós vamos lá, vamos ver. Esses dias eu falei umas coisas que tinha inventado de mim. Tem um pessoal que inventou que eu sou maçom. Eu não sou maçom, meu irmão. Não sou, nem entendo nada disso, não sou. Não é? Se você
eu não tenho problema contigo, não sei, mas eu sou crente. Eu tenho pouco tempo para fazer todas as coisas de crente que eu tenho para fazer, ainda mais inventar uma moda dessa. Não sou, até porque nem sou rico também, porque só, né? Mas assim, ó, e aí eu contei para umas pessoas, né, que tinham falado desse negócio de mim aí, e eles falaram, não, vamos lá e vamos falar com esse sem vergonha que tá falando isso, tudo mais. Ah, nós pegamos ele. Não, esse cara deixa, né? Até me deu vontade. Até deu. Inclusive passei horas pensando em tudo aquilo que eu podia dizer. Não sei se você já fez isso, né? Geralmente quando a gente perde uma oportunidade, né, de falar um monte de coisa que a gente tinha para falar, a gente fica remoendo aquele monte de coisa que a gente tem para falar para aquela pessoa, não é? Alguém vai lá e fala um monte de coisa para ti, daí tu mata no peito. Passa 2 segundos, tu perdeu o feeling, a hora de falar. E aí tu vai para casa com aquilo tudo. Aqui, não, mas eu podia ter falado. Aquela vez eu... Não é? Eu não sei, comigo é assim. Passo horas às vezes. E eu trabalho, né? Você sabe, trabalho com adolescente infrator lá, os piorzinhos de todos. E eles falam cada coisa, me dá vontade de falar tanta coisa pra esses guri, cara. Não é fácil. E a gente está aqui nessa barca aqui há 8 anos, cara. A gente ouve cada mentira aqui, que Deus o livre. Mas a gente acha que porque a gente é injustiçado, a gente tem que ir atrás do nosso direito. Jesus Cristo estava à direita de Deus Pai. E Ele decidiu aceitar a proposta de Deus, dele ser enviado aqui para a terra para ser um homem. Eu não sei se você tem noção disso. Eu já falei isso uma vez aqui. Mas é como se a tua mãe ou teu pai chegasse para ti e te pedisse o seguinte: nós estamos muito preocupados, cara, com o verme de dentro da goiaba. Nós estamos muito preocupados com o verme de dentro da goiaba, que está sendo comido por aí, devorado pelas pessoas na beira da rua. Então hoje eu vou te convidar para se transformar no verme da goiaba. Para dizer para os vermezinhos da goiaba, para que eles tenham a possibilidade de sair da goiaba e serem salvos do devorador das goiabas da rua. Você está rindo, mas um troço é muito louco. E é mais ou menos assim. E aí, ele quer. Ele decide fazer isso. Imagina você tendo todas as possibilidades que você tem, sendo limitado a viver dentro de uma goiaba, comendo só goiaba e tendo a possibilidade de a qualquer momento cair no chão, um carro passar por cima de você, ou uma criança saindo do colégio, pular, pegar e te mastigar. Eu não pensei isso em casa, cara. A conta é de Deus. Mas aí, Jesus olha para nós e pensa, cara, eu vou me meter nisso daí. Ele olha lá do céu e pensa, cara, olha o que eles estão fazendo. Tudo que eu fiz com a lei de Moisés, explicando como é que era, como é que não era, olha agora no que deu. Aí ele decide obedecer ao Pai. E ele vem como um homem. Ele abre mão de todas as suas possibilidades. Pensa em tudo que você pode fazer sendo você um ser humano. Você trabalha, tem dinheiro, comprou essa camisa bonita do seminário, né? Você tem uma mãe, um pai, uma cama quentinha. Não tem? Tem uns que tem até ar-condicionado no quarto. Não é? Você está trabalhando, está vendo gente, convivendo, se relacionando, tem a possibilidade de ter tua família, ter teus filhos. Você tem um monte de possibilidade. E aí te limitam os teus poderes, te transformando em um verme. Eu quero dizer para ti que que Cristo era Deus. Ele podia todas as coisas. Ele não precisava se sujeitar a nada. E ele decidiu abrir mão de todos os seus poderes e se fazer um mísero homem, para ser ainda questionado por homens muito piores do que ele, porque ele era santo. E mais do que isso, se colocar
como alguém que seria injustiçado, preso e morto para salvar os outros vermes da goiaba. Aí, Paulo está lá na cadeia em Roma, passados alguns anos, bons anos. Ele já passou por toda a sua trajetória, possivelmente do mesmo lugar onde ele escreveu para Timóteo, dizendo: combati o bom combate. Ele resolve escrever uma carta, sabe para onde? Para a igreja de Filipos. E ele diz para o povo que assim como Jesus abriu mão de toda a sua glória, semelhante a um homem, ele foi enviado, morreu por nós, e a pior morte, a morte de cruz. Assim como ele fez e cumpriu todo esse sacrifício, ele foi honrado, e ele no terceiro dia ressuscitou, e hoje o seu nome é sobre todo nome, é reconhecido no céu, na terra e debaixo da terra, e sobre esse nome não há nenhum joelho que não se dobre. Paulo escreve isso para a cidade de Filipos, a cidade que foi forjada em um dia na cadeia, onde ele abriu mão do seu direito de não ser preso, mas foi humilhado diante de todos para que alguns conhecessem. E ele olha para essa igreja e diz o seguinte: vocês querem combater o bom combate? Abre comigo lá em Filipenses 2, para acabar, meu irmão. Filipenses 2, versículo 14. O versículo do 1 até o 11 fala exatamente isso que eu falei para você agora. Jesus abriu mão, sacrificou tudo aquilo que ele podia para ser bom. E Paulo ensina e lembra os filipenses do seguinte, versículo 13. Versículo 13. Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Olha o versículo 14. Façam tudo sem queixas nem discussões. Olha, combatam o bom combate. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más. Vai para dentro da goiaba. Que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas nos céus, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Talvez o meu sangue, o sangue de Paulo, isto é, a minha vida, será apresentada como uma oferta junto com esse sacrifício de vocês, por meio da sua fé, ou que por meio da sua fé vocês ofereceram a Deus. Se isso acontecer, eu ficarei contente, me alegrarei com todos vocês, do mesmo modo que vocês devem ficar contentes e se alegrar comigo. Meu irmão, eu quero te encorajar hoje a entender que a vida que Deus preparou para nós, o combate que nós temos para combater, ele não é um combate que você sai surrando aí, que você usa a sua força para ir na direção das coisas que você acredita que estão erradas. O combate que nós temos que combater é conosco mesmo. Abrir mão da nossa própria vontade e estar sujeito a Deus, de tal maneira a ser humilhado de tal forma que tudo saia do poder das tuas mãos, para que no dia que Cristo quiser, e quando Ele quiser, Ele te erga como uma estrela que brilha no céu, para que você seja como alguém sem manchas e culpas, em um mundo onde as pessoas são más e fazem tudo que é errado. O Senhor quer usar a improbabilidade de você ser alguém, te transformando em alguém que é referência para todos aqueles que não creem. Mas para isso você precisa combater o bom combate, ser preso injustamente, abrir mão dos teus direitos de defesa e deixar que Deus tome conta da tua vida, a ponto de que Ele, no momento certo, na hora certa, faça com que esse sacrifício se torne luz e leve muitos a conhecer um Deus que se fez homem, assim como você,
assim como você. E você se sacrificando hoje, você aponta para um Cristo que brilha. Se sacrificou por ti, na Sexta-feira Santa. E você encheu a cara de peixe hoje. Mas eu quero te dizer, que você pense hoje um pouco mais nesse amor sacrificial, que tinha todo o direito de bater no peito e dizer, não, vocês não podem fazer isso porque eu sou filho de Deus. O apóstolo Paulo que podia bater no peito e dizer assim, não, eu sou romano, vocês não vão botar o dedo em mim. Mas é assim, não, venha mundo, porque eu estou aqui para ser luz nesse mundo, sem culpas, sendo referência, sem culpas, sem manchas, sem pecados, sem murmuração, sem queixas, mas entendendo que o sacrifício muitas vezes é necessário para salvar, nem que seja a vida de um carcereiro ou de um verme da goiaba. Amém? Se você quer hoje, entendeu hoje a respeito desse assunto, você quer entregar a sua vida como um sacrifício, para que junto com o sangue de Paulo e daqueles que são os profetas, seja uma oferta de valor, que seja agradável ao nosso Deus, a ponto de Ele te trazer para ser luz, que você brilhe ainda na vida das pessoas que estão na tua volta. Eu quero te convidar hoje a ficar de pé para que a gente faça uma oração juntos.